Olá a todos da Rede Vida. A ligação entre Brasil e Portugal começou em 1500, com o descobrimento do Brasil. Hoje, mais de 500 anos depois, a relação entre os dois países continua próxima, com ligações econômicas, sociais e culturais, além de acordos político-diplomáticos. Entender as relações entre Portugal e Brasil é o foco de hoje. O presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio, Ricardo Coelho, define a relação entre Brasil e Portugal como umbilical, movida por um vínculo fraterno. Se vê no urbanismo, né? Se vive na cultura, se sente das mais diversas formas, nos shows, na música portuguesa que vem para o Brasil, na música brasileira que vai para Portugal, nas relações familiares. Ricardo Coelho destaca que, na área de investimento e comércio internacional, existe uma grande sinergia entre os dois países. Eu poderia citar não só os gêneros alimentícios, na parte de alimentação, parte de bebida, os vinhos, né, o azeite, as frutas, o bacalhau, né, e também a parte toda de combustíveis e seus derivados, a parte de fornos industriais, tecnologia, né? Hoje o Brasil, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e Portugal têm um acordo na área de startups, né? Para desenvolvimento de áreas na parte de tecnologia. Lie Pires é professor do IBMEC do Rio e do Colégio Pedro II. De acordo com um especialista em relações internacionais, Brasil e Portugal têm fortalecido suas relações bilaterais. Os fluxos migratórios entre os dois países têm crescido desde 2010. Essas migrações recentes começaram a ser impulsionadas pela crise econômica em Portugal, que começou em 2008 e teve seu ápice entre 2010 e 2014. No rastro da crise geral da economia internacional, Portugal entra numa crise muito abrupta, né, com uma gravidade muito intensa. Né, o pacote de medidas, né, que foi apresentado a partir de 2010, foi um pacote de medidas muito duro, de austeridade fiscal, de contenção dos gastos públicos, de redução do salário, de diminuição da atividade econômica. E isso teve um efeito devastador na economia portuguesa. E, de fato, muitos portugueses, principalmente jovens e do interior, começaram a migrar para outros países, em particular as antigas colônias. E o Brasil, nesse momento, volta a receber um conjunto bastante significativo de portugueses, embora, claro, nada que se pareça com a transição do século XIX para o século XX. O Brasil concedeu 1.600 vistos a portugueses em 2011, o dobro do registrado em 2010, que até então tinha sido o ano de maior emissão de vistos para portugueses. O Brasil tinha como atrativo, primeiro, uma historicidade comum, uma língua comum, uma valorização da figura do português, que hoje é muito bem quisto no Brasil, mas, fundamentalmente, o Brasil tinha estabilidade econômica. Em 2010, nós estamos falando aí do final do governo Lula, onde o Brasil projetava-se para o mundo como uma potência emergente. Nós temos que lembrar que em 2014 nós tivemos a Copa do Mundo, em 2016 nós tivemos as Olimpíadas, antes tivemos a Jornada Mundial da Juventude. Em 2010, o Brasil, de fato, parecia um país que estaria numa fase de decolagem, talvez um país que se apresentava como tendo superado alguns dos seus entraves históricos, e conseguido, de alguma forma, projetar-se como uma economia ascendente. Ora, uma economia ascendente, uma historicidade comum, uma língua comum e uma recepção positiva do elemento português, coisa que nem sempre acontece no contexto da própria União Europeia, fizeram com que muitos jovens, principalmente, viessem para o Brasil em busca de oportunidades de trabalho que a economia portuguesa, naquele momento, não lhes apresentava. Em 2014, o Gonçalo realizou um sonho antigo de morar no Brasil. Com a crise em Portugal e o crescimento econômico brasileiro, ele resolveu montar seu próprio negócio no Rio de Janeiro. Em Coimbra já comecei por um restaurante brasileiro também, ou seja, eu sempre tive uma ligação muito próxima ao Brasil. Depois abri outro, abri um terceiro e foi depois com a chegada da crise, em 2010 mais ou menos, 2009, 2010, que as coisas começaram a diminuir um pouquinho e aí sim, aí foi talvez o ponto de viragem que me incentivou a procurar uma outra solução e, por que não, vir para o Brasil. E assim foi.
Com a moda das hamburguerias no Rio, o Gonçalo abriu a hamburgueria da Alfândega, no centro da cidade. E deu certo? Por enquanto está dando super certo. Nós estamos até com um plano de expansão, estamos já para abrir outra agora no final do ano. E pronto, e vamos ver agora. Ele conta que sempre foi bem recebido pelos brasileiros e não teve dificuldade de adaptação. É um país, talvez as coisas sejam um pouquinho mais burocráticas, mas eu também venho de uma realidade também as são. Em Portugal também é um país bastante burocrático. Muita gente fala de insegurança, eu não senti, até hoje nunca fui assaltado e não sou aquela pessoa que não saio de casa com medo da violência, pelo contrário, eu subo e morro, eu vou a qualquer lado, vou a todas as zonas da cidade, nunca tive nenhum tipo de problema com relação à insegurança, nunca nem assisti. Gonçalo não pretende voltar a Portugal tão cedo. A vinda para o Rio era um sonho dele desde 2000, quando o português visitou a cidade pela primeira vez. Ele se apaixonou pelo clima e pelo estilo de vida carioca. Acho que o carioca ele é feliz e ele contempla a vida todos os dias. E isso é essencial para qualquer pessoa realmente, é viver e ser feliz, porque ao fim e ao cabo, né, se não for assim não faz sentido. O Hugo e a Patrícia também atravessaram o Oceano Atlântico para encontrar uma alternativa à crise em Portugal. Em 2012, ela estava terminando o mestrado em Engenharia Ambiental, em Coimbra, e ele o pós-doutorado em Engenharia Civil, na Suíça. Estávamos a acabar a faculdade e não estávamos a ter oportunidades de emprego. Eu procurei emprego na Inglaterra, no Luxemburgo, na Alemanha, em Portugal também, se bem que não tive respostas, e procurei aqui no Brasil. Em busca de oportunidades de trabalho, o Hugo e a Patrícia vieram ao Rio em 2013. Os dois já tinham feito intercâmbio aqui na cidade, o que facilitou a adaptação. Eu acho que nós movemos-nos em função das memórias também. E as minhas memórias do Rio eram muito, muito boas. Acabei por aceitar vir para aqui porque a oportunidade era boa, era uma universidade bastante reconhecida, a PUC Rio. Era para vir para o quadro principal, então em termos profissionais ajustava àquilo que eu procurava na altura. Em termos pessoais, eu achei que o Rio de Janeiro era o local onde eu podia efetivamente começar a construir a minha vida de trabalho pessoal e amorosa, porque oferece condições meio que únicas. O Rio de Janeiro é uma cidade única no mundo. Agora não é só o casal que está aqui no Rio. A família aumentou. A Gaia veio de Portugal há 2 anos e o Santiago vai nascer logo logo. Já está há 6 meses na barriga da mãe. Assim que nascer, vai ganhar dupla cidadania. Ele vai ser português e brasileiro. O que você gostaria que ele tivesse de carioca? A alegria, o jeitinho carioca. O jeitinho carioca, a maneira de estar na vida. A alegria. Sim. Então, ele que seja sempre assim bem disposto, sem grandes preocupações, sem levar a vida muito, muito a sério. Acho que o sorriso na vida é tudo, então esse acho que é o maior bem que o carioca tem. O Brasil vive desde 2015 uma grande crise política e econômica. Isso gerou um novo e significativo fluxo migratório. Só que dessa vez no sentido contrário. A crise impulsionou a mudança de brasileiros para Portugal e os pedidos de vistos cresceram 50% neste ano. Lir Pires explica que a economia de Portugal voltou a crescer com o aumento da capacidade de consumo das famílias portuguesas. Pela primeira vez desde 1974, o país está com uma dívida pública menor que os 3% determinados pela União Europeia. A crise ainda não foi superada, mas com a retomada da economia, Portugal se torna um atrativo para os brasileiros, impactados pela instabilidade econômica e pelo crescimento do desemprego, que atinge quase 13% da população. Então, o que nós temos, na verdade, hoje? São 2 movimentos que não necessariamente se comunicam. No primeiro momento, nós temos aqueles brasileiros que, de alguma forma, possam resgatar ou podem resgatar a sua ancestralidade europeia, né, e conseguir um passaporte português. Esses brasileiros que assim conseguem, de alguma forma, encaram isso como a sorte grande. Porque com o passaporte português, você se torna cidadão comunitário, podendo morar e trabalhar não apenas em Portugal, como em qualquer dos países da União Europeia. Então isso, de fato, é um diferencial de mobilidade absolutamente fantástico, né, para aqueles brasileiros que, de alguma forma, têm um passaporte europeu, seja pela via portuguesa
pela de qualquer, né, outro país comunitário. Então, esse é um movimento. Um segundo movimento são os termos do Tratado de Amizade, que permitem com que aposentados, estudantes, proprietários de imóveis e outros, né, segmentos da sociedade brasileira e portuguesa reciprocamente venham de Portugal para o Brasil ou possam ir do Brasil para Portugal, né, nos mais diversos títulos e possibilidades determinados, né, pelo próprio tratado. Ele pode ir como turista, ele pode ir como estudante, ele pode ir como residente temporário, ele pode ir como residente permanente. Indo como residente permanente, tendo propriedades em Portugal, passando de fato a residir em Portugal, ele vai ser beneficiado, o brasileiro que, né, para Portugal migra nessa condição, ele vai ser beneficiado pelo sistema de saúde português, pelo sistema previdenciário, né, português, ele vai se tornar um cidadão, inclusive, que é capaz de votar nas eleições portuguesas, né, podendo, inclusive, se candidatar a cargos públicos, inclusive cargos eletivos, representantes nos mais diversos níveis dos parlamentos, etc. e tal. É uma condição bastante favorável. Muitos brasileiros, inclusive, né, que conhecem a agradabilíssima cidade de Lisboa, ou cidade do Porto, ou outras cidades portuguesas, muitas vezes pensam, de fato, né, em se aposentar e morar em Portugal, porque hoje Portugal é um país com 12 milhões de habitantes, né, e um país que tem, ainda nesse momento, uma necessidade de captar, né, novas pessoas, em particular pessoas jovens, né, que possam renovar, né, a sociedade portuguesa, que passa por um processo de envelhecimento muito grande. O presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio analisa que, por outro lado, o Brasil também é atrativo para o investidor português. Em primeiro lugar, oferece um mercado consumidor, que é um mercado consumidor relevante para qualquer país no mundo, né? Segundo, pela sua natureza, oferece oportunidades na área de turismo. Então, tem aí os hotéis, tem a parte de serviços aéreos, serviço de transporte, a parte todas de enogastronomia, de restaurantes, de entretenimento, serviços financeiros entre Brasil e Portugal, na área de bancos, na área de assets, etc. Então, é uma oportunidade de negócio muito grande, né? Fora o próprio mercado consumidor, na área de moda, na investimento, né? Na área de... Você sabe que hoje Portugal tem um polo produtor de calçados que é um dos melhores do mundo, né? O Brasil também tem, lá no sul, mas Portugal também tem. Então, é natural que os produtores portugueses estejam de olho no mercado brasileiro também. Lier destaca que no ano 2000, em homenagem aos 500 anos do Brasil, os dois países fizeram uma nova edição do Tratado de Amizade, que tinha sido assinado na década de 70. A data não poderia ser mais simbólica, 22 de abril de 2000, ou seja, os 500 anos, o aniversário dos 500 anos. Né? Evidentemente que o território também não poderia ter sido melhor. Estamos falando que esse tratado foi assinado na Bahia, né? Então estamos voltando de fato àquela chegada oficial dos portugueses ao Brasil em 22 de abril de 1500, uma comemoração, né, realmente importante. E de lá para cá nós temos vários desdobramentos positivos, principalmente naquilo que concerne a comunidade dos países de língua portuguesa. Isso é tão ou mais verdadeiro quando, no ano passado, em 2016, né, a chancelaria portuguesa, a diplomacia portuguesa, propôs, num encontro realizado no Brasil, né, que fosse criado um grupo de trabalho para que se pudesse criar a livre circulação de todos os elementos dos países egressos, né, dos países de língua portuguesa, com livre circulação, né, para todos os países lusófonos. Isso ainda está em exercício, né? A previsão é para 2018. Eu confesso a você que no contexto de crise que o Brasil vive, eu não acredito que isso ocorra ainda em 2018, mas teremos um cenário favorável onde todos os membros dos países lusófonos, em tese, poderão daqui a algum tempo circular, né, livremente, né, pelos países que de alguma forma foram forjados, foram constituídos a partir das grandes navegações e da grande aventura portuguesa, né, pelos mares do mundo. Na PUC do Rio de Janeiro, o número de intercâmbios entre portugueses e brasileiros cresce a cada ano. Nos últimos 3 anos, 134 brasileiros saíram daqui em direção a Portugal e 133 portugueses vieram estudar na universidade. A PUC Rio tem convênio com 26 faculdades portuguesas. Ricardo Alencar é vice-diretor do setor de cooperação internacional da universidade.
Ele explica que a universidade busca aumentar a aproximação com instituições de ensino internacionais, para ampliar as vagas de intercâmbio. Nos últimos 2 anos, as vagas não foram suficientes para atender a crescente demanda de brasileiros que quiseram estudar em Portugal. Em relação aos outros países europeus, Portugal apresenta baixo custo de vida, um dos fatores que atrai os estudantes do Brasil. Outros atrativos são a facilidade de deslocamento na Europa e a facilidade de comunicação. Uma questão que é básica é a questão da relação que existe entre Brasil e Portugal mesmo. Então, nós temos muitos descendentes de portugueses aqui no Brasil, que inclusive têm aplicado para a cidadania portuguesa, então eles têm passaporte português e tudo isso. E, além disso, eu acho que um outro fator que ajuda muito é a questão linguística. Como Portugal e Brasil falam a mesma língua e não há um pré-requisito de uma língua estrangeira para que o nosso aluno possa estudar em Portugal, isso facilita bastante o processo de intercâmbio. Além disso, nós sabemos que Portugal conta com uma grande quantidade de universidades de muito boa qualidade e nós hoje temos um aluno muito exigente. Ele quer estudar fora e ele quer estudar nos melhores lugares possíveis. Então, acho que Portugal tem essas ofertas e o nosso aluno quer isso. O Brasil também é reconhecido em Portugal como um polo de educação. Nós temos os rankings internacionais como Times Higher Education e QS, que são parâmetros para o estudante universitário escolher aonde ele quer estudar e onde ele quer estudar. E o Rio de Janeiro, especificamente a PUC, por exemplo, tem tido uma ótima performance nesses rankings. Então, um aluno, antes de vir para cá, ele já está sabendo a qualidade, a excelência acadêmica que ele tem aqui. Então, ele sabe que ele pode vir para o Rio porque ele vai ter um ensino que vale a pena, além de ter uma infraestrutura na universidade que vai proporcionar a ele tudo aquilo que ele encontra também em casa, na sua universidade de origem. Agora, nós estamos assistindo um outro fluxo, que é um fluxo de estudantes, não só estudantes portugueses, mas estudantes angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, né, e de outros países de língua portuguesa. Embora o Brasil esteja em crise, embora nós estejamos, né, numa crise moral, numa crise ética, numa crise política, numa crise econômica, numa crise social, numa crise de segurança, embora nós possamos falar nas diversas possibilidades a partir das quais essa crise de fato impacta a sociedade brasileira, ela ainda é muito atrativa e ainda exerce um fascínio. Então, um jovem português, um jovem angolano, um jovem cabo-verdiano, etc., que venham estudar no Brasil, que venham de alguma forma, né, completar sua formação nas grandes instituições universitárias brasileiras, ainda tem um diferencial, né, qualitativo muito grande quando do seu retorno ao seu respectivo país de origem. O Rio de Janeiro é uma cidade que, por si só, atrai os portugueses, que querem vivenciar um pouco do estilo de vida carioca e explorar as belezas da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro é uma cidade emblemática, tanto no Brasil quanto no mundo, né, que pesem os seus muitos e gravíssimos problemas. Né. Ele é uma cidade, de fato, que identifica o que é o Brasil em qualquer lugar do mundo, os seus símbolos, Pão de Açúcar, Corcovado, né, cultura material, os seus símbolos imateriais, né, como o samba, o futebol, né, os grandes times como Flamengo, Vasco, enfim, né, eles são elementos de projeção internacional da cidade e do próprio país. O Rio de Janeiro é uma síntese, né, do próprio Brasil e é a porta a partir da qual, né, o estrangeiro sempre adentrará no Brasil. Os cursos de Direito, Design e Comunicação Social são os que mais atraem estudantes portugueses para a PUC do Rio. Eles chegam aqui com o interesse de entender como funciona o mercado brasileiro nessas áreas. Na turma de Marketing 2 da universidade, 2 lisboetas dividem a sala de aula com os brasileiros. Nós em Portugal, quando nós vamos para a faculdade e ingressamos no ensino superior, é muito cultivado isto de fazer intercâmbio para fora, fazer um semestre fora de Portugal. Então, quando nos foi proposto fazer esse semestre fora, eu comecei a pesquisar um pouco quais os sítios que eu gostaria de ir e depois acabei por decidir vir para o Rio de Janeiro, porque também acho que na minha área é um país onde se enquadra bem, porque eu em Portugal estudo gestão de marketing, então foi-me aconselhado também por alguns professores a vir para o Rio de Janeiro, porque a área de marketing aqui é bastante forte. O marketing é sempre igual em todos os países, o que muda é o mercado e Portugal é um mercado muito pequeno e nós trabalhamos muito com o mercado
e vir para cá aprendemos muito mais com um mercado muito maior e abrangimos imenso o nosso conhecimento. A professora da turma, Maria Isabel, destaca que o contato entre alunos portugueses e brasileiros enriquece o curso. No mundo globalizado, o que a gente tem mais que procurar, que buscar é compartilhamento, parceria, intercâmbio de vivências. Por mais que a gente tenha livros, tenha pesquisa, nunca é a mesma coisa que troca de vivência. Então, sempre quando eu passo a matéria, sempre puxo em Lisboa como é que está, em Portugal, de uma maneira geral, como é que está. E os daqui também, toda essa nossa vivência aqui, eu acho extremamente rica para eles portugueses. Porque se a gente pensar, Portugal é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Olha a riqueza deles e olha a nossa riqueza. Principalmente que eu falo que Rio de Janeiro, São Paulo, capital, não é Brasil, né? Então, assim, e sempre tem alunos de outros estados, de outras cidades. Então, sempre é muito rico de troca de experiência. Em relação ao comportamento deles aqui na sala de aula, como que eles se comportam em relação aos brasileiros? Ainda um pouco tímidos, até porque pela própria personalidade, se a gente pode dizer assim, do povo português, eles são mais sérios, mais contidos, formais, digamos assim. E eu acho que eles vêm para o Rio de Janeiro buscar justamente essa descontração, que, claro, às vezes extrapola um pouco, mas eu acho que é sempre assim positivo para os brasileiros buscarem um pouco de formalidade, porque às vezes a gente é informal demais, e eles buscarem a informalidade. Então, acaba que os dois lados ganham. A Laura e o Marcelo chegaram em agosto e estão amando a experiência no Rio. Às pessoas que não conhecem o Rio, o que é que a cidade do Rio tem assim tão maravilhoso, mas acho que é uma mistura de todas as componentes boas que existem na vida. Mesmo a cultura do Rio é bastante diferente, é assim, uma cultura mais descontraída, e a partir do momento em que estamos no Rio faz-nos sentir que estamos em casa, então acho que é sempre bom. Os nossos colegas da turma também quiseram sempre conhecer-nos e estar connosco, e como somos de intercâmbio, quiseram sempre falar connosco, portanto acho que foi sempre à vontade e conhecer pessoas novas e acolheram-nos muito bem aqui. Quero estar a aproveitar aqui o tempo todo no Rio, vou ficar cá até dezembro. E custa-me ver que falta tão pouco tempo e que o tempo que eu tive cá já passou tão rápido. Queria ficar mais um pouquinho. Se pudesse ficava mais 6 meses, mas a minha mãe não deixa, então tenho que voltar para casa. Brasil e Portugal continuam ampliando suas relações bilaterais. A maneira como os entrevistados abordaram o tema mostra um caminho de esperança e de união entre os dois países. Do Rio de Janeiro, Gabriela Mendonça para o Canal da Família. Rede Vida, esperança sempre faz bem.